Olá, seja bem-vindo. Você está no canal da terapeuta. Meu nome é Sheila Cristina Santana. Então, esses vídeos são vídeos que eu coloco no YouTube para que a gente possa, em cima deles, fazer uma live no Instagram todo domingo. Live de perguntas e respostas que você está convidado a participar. Sempre às 18h07 no canal a terapeuta Sheila Cristina Santana, certo? Então, aí hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente fica perdido mesmo, né? A gente vive se perguntando por que a gente não consegue organizar nossas ideias, o que a gente precisa fazer para usar melhor o nosso potencial. Porque às vezes a gente pensa direitinho, né? A gente sabe o que quer, a gente corre atrás, né? A gente não fica parado. Mas a coisa não acontece. E a gente não entende por que não acontece. Nossa, eu sabia o que eu queria, eu corri atrás, eu estudei, ou eu me preparei, e chegou lá e não deu certo. Por que não deu certo? E hoje, né, a gente vai falar aqui sobre os 5 pontos importantes para que você possa usar o teu potencial a seu favor, tá certo? Então vem comigo que eu tenho certeza que vai dar certo, porque deu certo para mim, né? Deu certo para muitas pessoas, que já passaram milhares de pessoas nas minhas mãos, né? E assim, eu tenho certeza que para você também vai dar. Depois você me conta aí nos comentários se deu certo, né? E quanto tempo você está tentando alguma coisa que ainda não rolou, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa, né, que é importante que você faça para que você use o teu potencial a seu favor é passar a ser prioridade na tua vida. Não tem como você conseguir fazer alguma coisa para você se você não se prioriza, tá certo? E o que é se priorizar? Bom, se priorizar é ter um pouco de egoísmo, mas não é aquele egoísmo maléfico, não. É um egoísmo saudável, é tipo pegar as suas coisas, colocar em ordem as suas coisas, direcionar as suas coisas, organizar, saber para onde você vai, quais são os seus sonhos. Mas que para isso aconteça, né, você precisa fazer o quê? Você precisa se resolver, né? Você precisa se resolver com você mesmo, sabe? Você precisa ter uma conversa séria contigo, entendendo, né, o que realmente te faz mal, o que te magoa, qual é o ponto que você está preso, né? O que está mal interpretado, o que você não entendeu. Sabe aquela história que você não engole da infância? Aquela visita que você ouviu uma conversa, né, com seus pais, né, e ninguém sabia que você estava ouvindo, e de repente você pescou alguma coisa ali, guardou aquela ideia com você e você trouxe a vida toda pensando naquilo? Então, é disso que eu tô falando. Às vezes os fatos acontecem, seja na família, na escola, no trabalho, no estágio, né? E principalmente na fase de infância e adolescência, que a gente guarda pra gente, não resolve, não vai tirar a limpo aquela história, prefere ficar calado, porque acaba acreditando, a gente chama isso de crenças limitantes, e isso acaba atrapalhando o nosso processo de evolução. Porque se você não sabe, todos nós estamos fadados à felicidade, né? Eu já até falei, eu acho até que a gente é feliz desde quando a gente nasceu. Que a gente é um espermatozoide que deu certo, porque tem um vídeo aí que fala sobre isso. Você procura aí no canal. Depois eu vou até colocar aqui no izinho se eu conseguir. Para que você veja que a gente é que estraga, na verdade, todo o entusiasmo, porque a gente chega no mundo, a gente estreia. Nossa, a gente ganhou uma batalha, vem aqui, faz um novo ciclo, uma nova chance. E aí, conforme as coisas vão acontecendo, que a gente vai tomando noção, né, de que é trabalhoso, de que a gente precisa aprender, que tem coisa que a gente não sabe fazer, que somos diferentes, né, e que precisamos, dentro das nossas diferenças, achar o nosso ouro pessoal, porque tem isso também, né? A gente se acha diferente e às vezes essa diferença faz com que a gente não se sinta pertencente. E aí começam os problemas, né? Então, como é que a gente faz isso quando a gente tem essa conversa com a gente? A gente precisa resolver, né? E o que é resolver os problemas? Né? A gente precisa resolver. E o que é resolver os problemas? Encarar esses problemas sem medos, né?
resolver, decidir, né, remover esses bloqueios, tipo assim, eu vou vencer a minha timidez. E eu tô falando isso pra vocês porque isso aconteceu comigo, tá, gente? Eu consegui. E se eu conseguir, você também pode. Eu nunca pensei jamais na vida que eu estaria fazendo vídeos pro YouTube, que eu tivesse um canal no TikTok, que eu tivesse um canal no Instagram, que eu fizesse palestras, né? Porque eu também sou palestrante. Então, realmente foi uma superação. Mas só foi essa superação porque eu entendi que falar, que externar, que compartilhar as minhas superações seria importante para o outro. Eu falei, eu não posso guardar isso para mim. Então eu falei, mas para que eu possa externar isso, para que eu possa compartilhar com o maior número de pessoas, eu preciso me superar. E olha que foi uma superação grande, viu? Porque a primeira palestra eu quase morri, né? Quase desmaiei. Suei litros, né? Minha roupa ficou toda molhada, minha vontade foi sair correndo, mas eu segurei firme, né? E eu sei porque que eu tô contando isso, porque isso está inserido aqui nesse contexto. Segurei firme lá, eu falei, não, meu propósito eu tenho que passar nesse curso. E na verdade a primeira palestra era avaliação. Eu não estudei meses, né, pra chegar aqui e desistir. Eu não vou desistir. Mas deu vontade, viu? Deu vontade de sair correndo. Mas graças a Deus eu segurei firme lá, passei, né, e concretizei o meu sonho de ser uma palestrante, de conseguir dividir com as pessoas as minhas experiências, né, as minhas superações, tudo aquilo que eu passei que foi tão rico, né? Então, quando eu falo da gente resolver os problemas e resolver os bloqueios, é quando a gente se olha e fala assim, o que eu preciso fazer para atingir o meu objetivo? E no meu caso, eu tinha que vencer a minha timidez, né? Se eu quisesse ficar em evidência sem desmaiar, eu tinha que vencer a minha timidez para dar o meu recado, né? E por isso hoje eu tô aqui. Então, eu dei esse exemplo para você entender que encarar os seus medos, né? Encarar os seus medos é o quê? É a gente remover, é a gente ressignificar os fatos, é a gente compreender, procurar compreender a nossa família, ficar de bem com o nosso passado, né? Procurar compreender a história dos nossos antepassados, que até um determinado momento, né, a gente pensa que só existe a gente na vida, no mundo. E não, existiram outras pessoas, pessoas que nos deram forças, pessoas de quem a gente até herdou os talentos, né? Pessoas que a gente parece com elas, o cabelo é igual e tudo isso é bem bacana quando a gente começa a reconhecer o outro na gente, entende? Isso é muito legal. E aí a gente começa a honrar a nossa história, a nossa família. E aí, nesse processo, a gente começa a ficar de bem com eles, né? E a gente começa a entender que a gente é diferente, eles também são, e que eles também, cada um fez o melhor que pôde, né? Pelo que conseguiu, né? Na vida, pelos recursos que conseguiu. Então, a gente vai vendo que eles não são diferentes da gente, só que a nossa trajetória foi diferente da deles. E, às vezes, a trajetória deles é até mais penosa, né? Talvez por isso, tanta escassez, tanta falta de recursos humanos, recursos emocionais, isso, recursos materiais, isso acaba reverberando na vida da gente, né? Porque se eles não receberam, como é que eles vão dar? E aí, quando a gente entende isso, a gente para de cobrar um pouco deles, consegue compreender e corre atrás para quê? Para que essa escassez não vá adiante, não reverbere adiante nos nossos filhos, nos nossos amigos. E a gente entende que o nosso papel, né, e que a gente, ressignificando tudo isso, a gente pode fazer com que essa escassez pare de criar problemas, né? Pare de criar dores, porque a gente acaba com ela ali. A gente fala, eu não vou mais olhar para essa escassez, ela não vai mais ter efeito nenhum sobre mim, porque eu vou trabalhar ela em mim.
Então, eu começo a olhar a abundância da situação, que é a beleza que tem nos nossos antepassados, é a beleza do que a gente herdou, é a beleza do esforço que eles fizeram para que a gente seja hoje o que a gente é. Então, quando a gente ressignifica toda a nossa vida, toda a nossa história, a gente consegue fazer com que a nossa história, a gente consegue fazer com que a nossa vida fique mais leve, entende? E aí a gente toca a vida com leveza e aí mais fluidez, né? Porque a leveza leva a fluidez. Porque a gente pesado, carregando aqueles fardos, é difícil caminhar, né? É difícil sorrir quando tá pesado. Então, quando tá leve, a gente fica mais bonito, a gente fica mais disposto também, né? Porque não tá pesando tanto. Então, esse é o primeiro ponto, né? Quando você passa a ser prioridade na sua vida, você descarrega, você tira os pesos, você larga os pesos, sai largando os pesos pelo caminho. Para que eu tô carregando isso? Para que isso não é meu? Você começa a ver o que é seu e o que não é. Entende? Às vezes a história, uma história de família que não é nossa, mas a gente traz aquilo como se fosse nosso também. E a gente começa a entender que a nossa história pode ser diferente do que a história deles. Que a gente pode fazer uma história mais leve, mais bonita, né? Menos sofrida. Mais bonita nem tanto, mas menos sofrida, né? Que a gente pode passar pelos problemas sem sofrer. Eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Sofrer é uma questão de opção, entende? Então, a gente começa nesse processo a desenvolver pela gente o auto-amor. E o que é o auto-amor? É a gente começar a aprender a dizer não. É a gente falar não para tudo aquilo que chateia a gente, para tudo aquilo que faz mal para a gente. Porque a gente faz isso, né, em detrimento a família, às vezes, né, a filhos, a próprio trabalho, né? Não, eu vou abrindo concessões e o troço tá pesando e eu tô estragando a minha saúde física, mental, espiritual. E espiritual que eu tô falando aqui não tem nada a ver com espíritos, eu tô falando só com uma ligação entre nós e o Criador, que é muito importante que a gente ore, que a gente medite, que a gente se encontre com o universo, com quem nos criou, né? Independentemente de religião, a gente sabe que a gente veio de algum lugar. A gente sabe que essa perfeição não veio pra gente à toa, não é verdade? Então a gente vai abrindo mão, vai ficando pesado e a gente precisa aprender a dizer não. Quando a gente começa a dizer não, aprender a dizer não, a gente começa a se amar verdadeiramente. E tem uma maneira da gente entender, porque assim, quando a gente faz isso automaticamente, não, agora eu vou dizer não pra tudo, pra todo mundo, dane-se. O que acontece com a gente? A gente começa a... É como se a gente estivesse fazendo aquilo de represália, né? Ah, eu tô toda ferrada agora, eu tô com doença aqui, doença ali, dor aqui, dor ali, pressão alta, então vou começar a dizer não. Não, não é isso. Não é assim. Porque aí você somatiza, né? E acaba trazendo para você de volta, porque você não tá fazendo aquilo porque você pensou naquilo. Você tá fazendo aquilo, é como se fosse meio que uma vingancinha, sabe? E não é por aí, gente. Esse dizer não, na verdade, porque você começa a se sentir culpado também, poxa, eu vou dizer não para minha mãe, não para o meu pai, não para o meu filho, não para o meu esposo, não para minha esposa, entende? Não é isso. Quando a gente começa a dizer não, e não é não para tudo e também não para todos, é quando a gente tira a ideia de dizer sim para tudo. Entende? Porque a gente tem isso, a gente vai dizendo sim para tudo, vai abrindo concessão para tudo com medo de perder as pessoas, com medo de deixar de ser pertencente daquele sistema, com medo de ser rejeitado, entende? E aí quando a gente começa a pensar desse jeito, tipo assim, eu não preciso achar que eu tô dizendo não, entende? Mas eu não posso dizer, eu não devo dizer sim para tudo. Porque se eu disser sim para tudo, eu estou abrindo exceção de muitas coisas e de coisas que são importantes para mim. E aí você começa a pensar que você não está dizendo não para aquela pessoa. Você está dizendo sim para você, entende? É a forma que tem para você se sentir, não se sentir culpado, né?
e conseguir tá de mãos dadas com a sua saúde física, espiritual e mental. E também de conversar com a pessoa sobre isso. De, em vez de dizer sim automaticamente, né, para a pessoa, sempre estar disponível, você conversa, você começa a conversar, começa a negociar o seu tempo, você começa a dedicar um tempo para você, porque a sua saúde é importante. Então você precisa estar com você precisa ouvir uma música que você gosta, você precisa fazer um exercício físico, seja ele o que for, que você gosta de caminhar, vai caminhar, gosta de andar de bicicleta, vai andar de bicicleta, gosta de nadar, vai nadar, gosta de fazer hidroginástica, vai fazer hidro, gosta de dançar, vai dançar, você tem que fazer alguma coisa que é boa para ti. Então negocia, entende? Para quê? Para que possa fazer um bem bolado ali, porque claro, a gente precisa das pessoas, a gente ama nosso marido, nossa esposa, nossos pais, nossos filhos, a gente ama o nosso trabalho, que é o nosso sustento, mas a gente precisa achar um bem bolado ali para que seja bom para todo mundo, não bom só para os outros e ruim para você. Você vai ver que a sua vida vai ficar muito mais leve, entende? E outra coisa também, quando você recupera a sua autoestima, quando você recupera a sua autoestima, o que é recuperar a autoestima? É você começar a gostar de você. É a sua referência ser você. Tipo, poxa, hoje você tá bonita, hein? Gostei desse cabelo, o cabelo ficou bom dessa vez, tal. Não é olhar pro seu cabelo e ver que ele é diferente de alguém que tem um cabelo maravilhoso que não é nem compatível com o seu biotipo. Entende? Então, dentro das suas possibilidades, dentro do seu biotipo, o seu cabelo tá maravilhoso. Entende? O seu corpo tá maravilhoso. Independentemente de você ser gorda, magra, feia, baixa, alta, magra, feia não, né? Mas você gosta de você gosta do que você vê. Então, a gente hoje, graças a Deus, né, a gente abriu aí, a gente viu um monte de gente acima do peso, abaixo do peso, dançando na internet, botando a roupa que quer, usar a roupa que quer. Gente, isso é maravilhoso. Tipo, eu quero o meu cabelo azul, vai lá e pinta o cabelo de azul, qual é o problema? Essa pessoa quer ter o cabelo azul e tá tudo bem. Então, a autoestima elevada é isso, é você gostar do que você faz. É você descobrir os seus talentos, não querer ter o talento do outro, mas desenvolver o seu. Entenda? Tipo, poxa, o que eu queria ser e que eu ainda não sou? Por exemplo, no meu caso, né, que eu era palestrante, eu queria falar e não era. E eu fui lá correr atrás para ser aquilo. E isso foi maravilhoso para minha autoestima, porque eu passei a ser mais feliz, entende? Então, é muito importante que a gente entenda que se priorizar na vida, é muito importante que a gente entenda que se priorizar na vida é se colocar na frente. Até porque, se você não está feliz, você não espalha felicidade. Se você não está bem, você não espalha bondade. Se você não se ama, você não consegue espalhar amor. Então, nós somos o nosso laboratório, é com a gente, enfrentando a gente, os nossos medos, nossos problemas, que a gente começa a aprender para poder compreender o outro. Quando a gente começa a se compreender, a gente começa a compreender o outro, entende? E aí, o segundo passo é selecionar as lições aprendidas com o passado, né? Selecionar as lições aprendidas, tipo, fazer as pazes com o passado. Porque é no passado que a gente fica, eu devia ter feito aquilo, ou eu não devia ter feito aquilo, poxa, fulano não gosta de mim, e tem coisa que a gente quer apagar uma borracha, mas, gente, não existe borracha para apagar passado. Ainda não inventaram, entendeu? Mas é bom, porque o passado realmente ele não é para ser apagado. O passado serve como um balizador, como um norte, sabe? Tipo, a gente não tem que ficar olhando para aquilo, preso naquilo que a gente fez de errado. Mas a gente precisa aprender com aquilo que a gente fez de errado para a gente não errar de novo. E tudo bem, vai pra frente, mas não tem que ficar olhando pra trás toda hora, eu errei, porque isso foi feio. Gente, é não fazer de novo. Entende? É isso que a gente precisa aprender com o passado. Passado, eu costumo usar a metáfora do retrovisor, né, dos espelhos, porque a gente entra num carro, por mais que a gente saiba dirigir, a gente não sai andando, acelerando e vai a esmo. Não, a gente vai olhar no espelho, no retrovisor e tudo, para ver o que está acontecendo, faz uma leitura da situação lá atrás.
entendeu? Do que tá lá atrás. Tipo, quem é que tá vindo, como é que tá a situação pra gente poder avançar. E é isso que acontece. A gente precisa fazer uma leitura do nosso passado para entender como é que vai ser o nosso presente, como é que a gente quer que seja, na verdade, o nosso futuro, né? Porque o futuro a gente faz no presente. E quando a gente faz isso, a gente faz essa releitura, né? E bane a escassez, que nem eu já falado, né? E quando a gente bane a escassez, quando a gente bane a escassez, a gente começa a olhar para a abundância da situação e vai vendo quanta coisa, né? E aprende o que com isso? Quando a gente entende que a gente fez tanta coisa legal, né? Que teve tanta coisa legal que a gente estava preso naquilo que não deu certo, a gente começa a aprender a agradecer, né? E a gente aprende a agradecer, a gratidão, né? Por tudo, né? Pela existência, pelos problemas até, porque sem eles a gente não cresce, né? E aí, aí sim, quando a gente olha para o passado dessa forma, a gente já está preparado para entender, né? A gente já está preparado para focar no que tinha de sobra na abundância. A gente já está preparado para seguir em frente na abundância da situação, né? E fazer uma análise daquilo que não rolou direito. E o que é fazer análise? Será que aquilo era para mim mesmo? Por que isso deu errado? Será que era o momento certo? Será que era a pessoa certa? Será que era o emprego certo? Será que era o tempo certo? Será que eu plantei as sementes no lugar certo, na hora certa? Porque olha só, a semente, gente, tem tempo, tem hora, tudo certinho para plantar. Se você pegar uma semente um exemplo, de abacaxi e plantar ela num tempo que não é da semente do abacaxi, dificilmente ela vai crescer. Ou se crescer, ela vai crescer fora do tempo dela, vai demorar, vai estar fora do padrão, fora da qualidade, entende? Então, todo o universo ele tem uma cadência e a gente precisa estar sintonizado com esse processo. E aí, quando a gente entende que a gente está num universo, a gente vai começar a entender, gente, eu aqui não estava pensando que eu estava inserido e que tudo tem seu tempo. Tudo tá ali dentro do planejado e que a hora que eu estiver pronto eu vou avançar e vou dar mais um passo. É a mesma coisa quando a gente está doente, que a gente quer avançar sem ter forças, né? O que a gente faz? A gente primeiro se prepara, a gente melhora, né? E aos poucos vai tomando fôlego de novo até se normalizar o sistema todo para poder viver a nossa vida. Exatamente isso. Os erros, né? A escassez mostra pra gente, ó, isso aqui tá faltando, você tem que trabalhar isso. Então é muito importante a gente identificar o que a gente fez de errado para poder seguir de uma maneira mais sólida, né? Bom, o terceiro passo, gente, a gente precisa aprender a falar menos e ouvir mais. Isso se chama, isso faz parte, né, na verdade, da inteligência emocional. Porque, na verdade, a inteligência emocional é você fazer aquilo que você precisa fazer na hora que é preciso fazer. Porque a gente sabe, às vezes, que é preciso fazer alguma coisa. Eu vou para aquela reunião de família, aquilo vai dar um problema. Então, para a reunião de síndico, vou encontrar aquela pessoa vai ficar me alfinetando, isso vai dar ruim, porque ela vai me... E eu chego na hora, então eu tenho que ficar calada, eu tenho que respirar fundo. A gente fala isso, né? Nós chegamos na hora de fazer, a pessoa alfineta, você vai lá e responde, explode, entende? Então, assim, é muito complicado, né? A gente pensar que a gente precisa fazer uma coisa e chega na hora a gente não tem condições emocionais, de controle emocional. É isso que eu tô falando. Porque se a gente ouvir mais e falar menos, a gente começa a aprender a controlar as emoções. Entende? Tipo, tô ouvindo mais, eu não vou responder, não devo responder agora. Vou respirar fundo, vou levantar, vou beber uma água, vou dar uma volta, vou pedir licença, vou me acalmar,
não vou responder porque a outra pessoa também tá com... De repente as discussões começam a ficar acaloradas e você fala, não é o momento. No momento certo eu converso com essa pessoa, entende? Então, assim, é muito complicado mesmo, né? Que a gente consiga fazer isso. Isso é uma chave para a gente usar todo o nosso potencial a nosso favor. Eu costumo usar o exemplo do Messi, né, que eu amo de paixão, eu acho que é um dos melhores jogadores do mundo, se não o melhor, né? Porque você não vê o Messi metido em confusão. Você acha que ele não vê, que ele não é alfinetado, que ele não é provocado, mas ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe que ele ganha, que ele veste a camisa da seleção argentina para ir lá e resolver. Então ele vai lá e resolve. Ele faz o que ele tem que fazer. Independente se ele tá com o filho com febre, se a mulher dele tá doente, se a mãe dele tá com problema, não pode ficar com o filho. Na hora que ele entra lá, ele esquece tudo e fala assim, agora eu tenho que fazer, eu tenho que fazer o que eu vim fazer. E faz, porque ele vai lá e decide. Então, inteligência emocional, só pra você ter uma ideia, é isso. Por que ele é bem sucedido? Tá explicado. Porque ele é uma pessoa que ele consegue fazer isso. Deixar os problemas fora do campo, chega no campo, faz o que ele tem para fazer e quando ele sai, ele resolve os problemas dele. É exatamente isso que a gente tem que fazer, entende? Ir aprendendo, claro, a ouvir mais e falar menos, falar só na hora que a gente precisa falar. Isso é fundamental porque a gente evita precipitação, que aí a gente não é impulsivo, né? E quando a gente não é impulsivo, a gente evita problemas de falar aquilo, porque depois que fala, as palavras saíram, não dá para botar na boca de novo, não tem como, né? Então, evita problema, falar o que não deve, porque depois que falou fica marcado, de repente numa reunião, você fala uma coisa indevida. Então, às vezes é melhor não falar do que falar bobagem, né? A não ser que você tenha certeza, a não ser que você realmente vá muito preparado. Isso também é uma forma de você trabalhar a seu favor, é estar preparado para as situações, né? E estar preparado para as situações, né? Principalmente nessa condição que eu falei, de calar e de falar, vou dar um outro exemplo que é o tempo da bola, né? O tempo da bola no voleibol, em qualquer esporte, se você não der a tacada certa, se você não der a cortada na hora certa, pegar a bola, a mão encontrar com a bola na hora certa, a cortada não sai, ela vai bater na rede, ela vai cair no campo, no nosso campo, enfim, você não vai conseguir acertar. Você só acerta se você juntar a ação com o tempo certo. E é isso que a gente precisa fazer, porque na verdade é isso que é inteligência emocional, né? A gente conseguir fazer isso é muito legal. A gente só acerta quando a gente consegue fazer isso é muito legal quando a gente consegue, né? O quarto ponto, então, depois que a gente já passou por isso, é o quê? Você já está apto para se planejar, né? E o que é se planejar? É você saber o que fazer, quando fazer, para quem fazer e onde fazer. E o que você quer fazer, obviamente, né? E aí você vai lá, coloca tudo isso no papel, que isso é um planejamento, né? E você, depois que você coloca, esmiuça isso, você vai fazer o quê? Você vai providenciar os recursos para que aquilo aconteça, né? Para que aquelas ações aconteçam. E depois você vai providenciar os recursos para que isso aconteça e depois vai acompanhar o processo, né? Porque acompanhar o processo é fundamental para quê? Para fazer os ajustes necessários para que tudo dê certo no final. Porque quando você faz um planejamento, existe uma margem de erro, gente. Não existe nada que você comece a fazer que dê certo direto. E aí você vai fazendo os ajustes, por isso que você precisa acompanhar o processo. Por isso que você precisa ter inteligência emocional, porque se você solta antes do tempo, não vai adiantar, você precisa analisar, você precisa ouvir, você precisa ver direitinho. E aí você consegue, né, chegar lá onde você quer, no seu objetivo, né? E o quinto e último ponto, que não menos importante que os outros, que aliás eu acho que
ele deve sempre balizar todos os outros anteriores, é o fato de você não ligar para o que as pessoas pensam de você ou a opinião das pessoas sobre o seu projeto. Eu não estou falando, gente, de mentores, eu não estou falando de pessoas que chegam para somar, não. Porque existem opiniões que são realmente valiosas, né? Existem opiniões que às vezes a pessoa, você tá com uma dúvida, a pessoa fala com você aquilo que você tá precisando ouvir mesmo. Tipo, olha só, aconteceu isso comigo. Talvez se você for por esse caminho aqui, é o caminho certo. Aí matou a pau, né? Pô. Agora, tem opiniões que realmente, isso não vai dar certo não, você tá maluco, isso aí não é pra você não. Tá sonhando? Para de sonhar, entendeu? Para de show. Opiniões que vão minar a tua vontade de continuar progredindo, né? Pessoas invejosas, pessoas que gostariam de ser quem você é, não é estar no seu lugar. Porque uma coisa é você inspirar pessoas. Por exemplo, eu tenho várias inspirações, né? Nossa, várias. Mas uma coisa é você se inspirar, você fala, nossa, essa mulher é tudo. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Entende? Mas eu quero ser igual a ela, mas não tá no lugar dela, não colher os frutos que ela tá colhendo agora. Eu entendo que ela teve força de vontade, e eu preciso ter isso também. Mas uma coisa é você desenvolver atributos para ter um objetivo que não é o daquela pessoa, é o seu objetivo, é correr atrás da sua sorte, é correr atrás do seu sucesso, do que ficar querendo ter o sucesso dos outros. Então, eu espero, né, gente, que esse vídeo tenha trazido para você uma luz, né, quanto a esses 5 passos. Eu acho que ele foi bem assim, eu fui bem específica, né? Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, todo domingo a gente faz uma live, né, no canal da terapeuta, no Instagram, né, @a terapeuta Sheila Cristina Santana, às 18h07. E se vocês quiserem deixar alguma pergunta, vocês podem deixar tanto no canal da terapeuta, tanto no canal da @Sheila Cristina Santana, que é o meu canal pessoal também. E pode deixar no TikTok também, que é @Sheila Cristina Santana, né? Pra quê? Pra que eu possa responder essas perguntas no domingo, tá certo? E me conta aí, você já consegue usar seu potencial a seu favor? Conta aí pra mim, tá? Então, olha, se você gostou, deixa um like. Se você gostou, compartilha, porque de repente pessoas podem precisar dessas dicas para poder desenvolver na sua vida pessoal, né? Porque assim, o YouTube também entende que a gente coloca um conteúdo bacana quando as pessoas compartilham, quando elas dão a sua opinião. Então vamos comentar, vamos compartilhar, tá? Para ajudar o canal. Então tá certo, ó. Um beijo pra você e ó, te vejo no próximo vídeo e te vejo na live também de domingo, tá? Tchau, obrigada.